eu sou Sérgio Morales, do México, e estamos aqui de novo em nossos lives favoritos, falando de esquemas comp. E hoje tenho um grande prazer de compartilhar uma hora falando sobre um tema muito importante com uma maravilhosa colega desde Brasil, Renata Liman. Muito obrigado por estar aqui, Renata. Eu estou com muito prazer e muito agradecido com você, porque acho que estes espaços são muito importantes para promover a terapia do esquema em toda a Latinoamérica. Então, muito obrigado. E estamos aqui para falar sobre terapia do esquema para transtorno bipolar. Acho que é um tema muito novo. Existe pouca informação sobre esta abordagem com esta população. Então, de novo, muito obrigado, Renata. Muito obrigado por estar aqui. Oi, Sérgio, tudo bem? Primeiro, eu tenho que não vou poder falar em espanhol, meu espanhol é muito precário, senão vai ficar um portunhol e vai ficar engraçado para todo mundo que está assistindo. Então, eu vou falar em português, vou falar pausadamente, se tiver alguém, né, que fala espanhol que ele quiser entender, para eu poder falar mais pausadamente. Perfeito. E queria te agradecer, é muito bom estar aqui com você, poder conversar com você sobre terapia do esquema, que é um tema que é incansável falar sobre terapia do esquema para todas as doenças e poder ter você me perguntando, me questionando na clínica e como que eu faço. E, então, eu sou terapeuta de esquema já há algum tempo. E eu uso terapia do esquema para transtorno de humor. Comecei fazendo terapia do esquema para transtorno de personalidade borderline. E com isso se trata de desregulação de humor. E por tratar de desregulação de humor, é, te dá uma certa flexibilidade de tratar outros tipos de doenças psiquiátricas que tenham a desregulação de humor, né? Tem como tema como, como sintoma central. E com isso, quando eu comecei a tratar a população de transtorno bipolar, que foi uns 4 anos atrás, eu comecei a me questionar por que não usar terapia do esquema nesse contexto, por que não experimentar e como experimentar, assim. E é muito novo, porque a parte científica é muito restrita, tem 2 artigos científicos sobre terapia do esquema do transtorno bipolar. Um livro foi lançado agora, em agosto, sobre psicoses e transtorno bipolar. Então, quando eu comecei a usar, já era assim muito precário, né? O jeito que para usar e o jeito para poder articular com as outras técnicas já existentes. Sim. Então, para começar a falar, eu sugiro a gente começar a falar um pouco assim do transtorno bipolar, porque como é um transtorno de eixo 1, eu vou ter que falar um pouco da psicopatologia, da doença, para poder inserir como que eu uso o transtorno bipolar, como que eu uso a terapia do esquema. O que você Perfeito. acha da gente começar assim? Perfeitinho. Eu gosto dessa primeira parte. Então, então a chegada do transtorno bipolar da população na minha vida foi assim, foi especial porque foi a partir do encontro que eu tive com um psiquiatra muito renomado no setor chamado Flávio Kapczynski, que é um psiquiatra especializado em transtorno bipolar no Brasil, a maior referência que a gente tem no Brasil, no mundo. E com ele eu comecei a aprender realmente a doença bipolar, como é que funciona a psicopatologia, a parte toda psiquiátrica, porque é uma doença psiquiátrica, né? Então a gente começa partindo de que é uma doença psiquiátrica que, primeiramente, é um psiquiatra que tem que ver o paciente. Então, aquele manejo inicial do que é o transtorno bipolar, que é a alternância do humor, né, e disfuncional, e que a pessoa entra num modo disfuncional de vida, de trabalho, de relacionamentos interpessoais, todo esse contexto, e é um transtorno que atinge 2,5% da população mundial, e com alta taxa de suicídio, em torno de 15%. E agora a gente falando aqui em setembro, né, que é
prevenção ao suicídio, eu acho que é bem relevante falar sobre essa população que sofre, né? E é uma doença para a vida, é uma doença de manutenção de vida. Então, quando abre o quadro, que geralmente é em torno de 25 anos, é uma doença para se carregar assim, ao longo de uma vida. E então, o que que eu acho importante passar aqui? Assim, como a gente está falando com a maioria das pessoas, todos psicólogos e psiquiatras e pessoas que não são leigas, assim, que sabem que é o transtorno bipolar, o que eu vejo assim? Os estados típicos do transtorno bipolar, que são os polos, no transtorno bipolar um, a mania e a depressão maior, que é o transtorno bipolar um, tá? E a mania e a hipomania e a depressão, que é no transtorno bipolar 2, que é essa diferença de um e de outro. Quando envolve psicose, temos o transtorno bipolar um. Quando não envolve psicose, temos o transtorno bipolar 2. E dentro do transtorno bipolar 2 temos o espectro. E esse espectro é grande, assim, amplo, e que dentro da doença existem muitas combinações, muitas apresentações. E aí, nessas apresentações, é que realmente fica muito assim individual o tratamento de cada paciente. E então, como é que assim, você me pergunta assim, Renata, como é que você vê assim o tratamento, você como psicóloga, para tratar transtorno bipolar junto com um psiquiatra? Como é que eu faço assim? É, Você trabalha juntamente com o psiquiatra, primeiro eu vejo a estabilização toda medicamentosa que ele realiza com o paciente, que isso é essencial. Não tem como sair tratando terapia do esquema ou qualquer outro de terapia interpessoal sem a estabilização da medicação, porque isso assim é um pré-requisito para começar a tratar essa população, né? Eu diria assim que eu acho que a medicação ocupa assim um papel assim de 60, 70, se não for 80% no tratamento e à medida que eu recebo o paciente e o paciente está nesse processo de estabilização, é quando eu começo assim a abordagem daquelas terapias já com comprovações científicas, que primeiro a psicoeducação do transtorno bipolar, explicar como funciona para o paciente, a identificação de como é que é o padrão daquele paciente na doença, o padrão dele na doença. Por exemplo, tem uns que chegam, tem um padrão depressivo maior, outros que transitam mais na hipomania, outros fazem estado misto, outros ficam mais disfóricos. E isso eu acho a primeira consciência que a pessoa tem que ter, quando eu acho que quando entra em tratamento, é como que são meus estados dentro da doença, assim. E como é que eu chego nesse estado? Como é que eu saio? O que impacta na minha vida? O que acontece na minha vida? Toda essa autopercepção, primeiro a gente tem que trazer para o paciente essa autopercepção, porque sem isso eu acho que não tem como avançar. Então, essa primeira autopercepção eu acho extremamente importante. E um trabalho, obviamente, de equipe, junto não só com o psiquiatra, mas nesse caso, não dá para fechar tanto o setting, feito a gente geralmente faz em terapia do esquema, tem que abrir um pouco, a gente precisa das informações da família, que muitas vezes aquela autopercepção, o paciente está muitas vezes inadequado socialmente, e essa percepção a gente pega na colateral, com a família, e, e, e isso existe assim um manejo de um vínculo que até falando em terapia do esquema de vínculo terapêutico é delicado, porque você abre o setting, você fala com a família, mas ao mesmo tempo você não pode perder a confiança daquele paciente, mesmo ele não estando funcional e ele não estando muitas vezes estando em psicose também, ou às vezes não estão, sem juízo crítico. Esse momento também é um momento delicado de vínculo, eu acho, nesse contato com a família. E, e a partir disso tudo, a partir que a pessoa começa a aderir à medicação, geralmente em torno de alguns meses, a pessoa vai se estabilizando e o indivíduo vai percebendo os prejuízos que ele teve ao longo da vida
e os prejuízos de como viver também nas relações interpessoais, que é aí que eu entro, sabe, com a terapia do esquema, porque é aquela coisa, a terapia do esquema é uma terapia tem a parte cognitiva que a gente trabalha, né, que é uma parte toda de TCC, mas a parte toda interpessoal, a parte de modos, a parte de esquemas, a paciente precisa estar um pouquinho mais estabilizado para a gente poder conseguir trabalhar nesse contexto. Então, o que eu começo? Eu começo a trabalhar, a conseguir primeiro identificar onde que o paciente, que momento o paciente está, como é que o paciente transita, começo a prestar atenção. Uma coisa que é importante, Sérgio, é, é que se for fazer um paralelo assim com o transtorno de personalidade borderline, no transtorno de personalidade borderline, quando a gente faz, quando dá uns inventários para os pacientes e faz o assessment todo dos modos e dos esquemas, é, o que a gente busca é a infância, o relacionamento com os pais, são as experiências precoces, as necessidades emocionais não atingidas pelo paciente. No transtorno bipolar, vai existir um componente forte que é o biológico. E essa parte biológica é o que vai, muitas vezes, determinar os esquemas e os modos. Isso que eu acho o grande diferencial da terapia, por exemplo, com border. Como assim? Você foi me perguntar, Renata, como assim? É, Se é um paciente que ele tem a predisposição para entrar num humor mais elevado, então, à medida que ele entra num humor mais elevado, ele não vai estar entrando nesse humor por causa de experiências passadas, por causa de traumas, e sim pela questão biológica mesmo. Você entende? Então, à medida assim que. E esse comportamento de mudanças de modos e mudanças de estados, como a gente chama, o paciente tem que ter a consciência também que faz parte da doença biológica que ele tem. Então, essa associação que eu acho um pouco que é o pulo do gato para mim, assim, no transtorno bipolar com a terapia do esquema. Que acho que diverge um pouco. Você está entendendo o que eu estou falando, assim? Sim, sim, é muito importante, Renata, porque, como você disse, a vezes, desde os prejuízos que temos sobre este transtorno, automaticamente a gente coloca uma barreira que não permite compreender o transtorno e a pessoa com transtorno não quer compartilhar essa parte como se fosse a defectividade, como se fosse algo que está, que eu Isso, ou não que tenho, não tenho um problema, sou o problema, não? E acho que sim. por isso a importância, como você disse, terapia do esquema tem essa possibilidade de conectar mais lá que qualquer outra abordagem, não? Então, que lindo. Sim, sim. Então, e aí eu acho que a terapia do esquema entra como uma abordagem integrada às outras abordagens do transtorno bipolar. Quais são, assim, se eu for dizer aqui, eu acho que é importante contribuir, assim, a terapia, a psicoeducação, e depois tem a Interpersonal Social Rhythm, que é uma terapia, acho que você deve conhecer, da Ellen Frank. Você conhece isso? Sim, sim. Que é uma terapia já com eficácia científica randomizada comprovada, e a Family Focus Therapy também é usada no transtorno bipolar, do Michalovitz. É, outra, outro, outra, outra abordagem que eu uso também, que eu acho bem interessante, que eu tenho usado a partir quando o paciente está mais estável, é o mindfulness. Uhum. O, o o mindfulness tem sido muito utilizado num approach integrativo à terapia do esquema. Não sei se você anda nessa parte da terapia contextual, do esquema, do Brockman, tem me interessado muito isso. Eu não sei como é que você vê isso. Sim, sim, eu gosto muito. Ultimamente, dos últimos anos, estamos aprofundando a importância de compartilhar e integrar diferentes estratégias, como disse, mindfulness, metaconsciência, não? Ter essa percepção do problema, dos modos que estão ativados todo o tempo com esse transtorno. Sim, sim. Exatamente. Então, o mindfulness para lidar com essa ansiedade, com esse turbilhão, com essa aceleração do pensamento, porque o que eu percebo muito é que quem sofre de transtorno bipolar tem uma aceleração de pensamento quase que
é, é, quase que da pessoa, por mais que ela tome medicação e que ela esteja estabilizada, mas aquela, aquelas ideias que não param de vir à cabeça, de construção de projetos novos, aquilo fica um pouco adormecido durante quando a pessoa está mais estável, mas basta o humor subir um pouco, a pessoa já começa a elaborar planos novos, planos para o futuro, conversar, fazer, realizar. Então, isso tudo eu acho que é muito importante a gente ter também uma ferramenta assim, clínica para poder oferecer para o paciente e para poder se acalmar, para poder lidar também com a ansiedade. E aí o mindfulness eu tenho usado muito o protocolo do MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, que é o protocolo do Kabat-Zinn, e que eu acho bem interessante e eu tenho feito, tenho ensinado, eu acho que funciona bem. E, e outro ponto, o que eu procuro muito trabalhar também, assim, em termos de terapia do esquema em geral, agora que eu penso que é uma nova direção, é fortificar muito o adulto saudável. Sim, Em- então, Né? Então, assim, mesmo assim, quando eu recebo um paciente e o paciente está, assim, completamente desestabilizado, assim, até aquele ponto que eu te falei, que ainda vai precisar de uma estabilização medicamentosa, eu o princípio que eu faço também, assim, é sempre tentar, na primeira conversa, por mais que o paciente esteja, é tentar perceber o que tem de saudável naquela pessoa, o que tem de potencialidade que está escondido diante de todo aquele quadro grave, toda aquela psicopatologia complexa. hum, E isso eu acho muito importante. E desde o primeiro encontro, eu já fico de olho nisso para tentar aquele ser o meu gancho de saúde para aquela pessoa, entendeu? Assim, entendeu? Então aí eu acho que assim eu já começo o trabalho também, dando assim parâmetros para o paciente poder sair da crise, assim, e mesmo quando ele não lembra, eu tento colher alguma história passada de um momento que o paciente foi saudável, foi funcional, teve alguma criatividade, alguma brecha de ter tido algum relacionamento funcional, um trabalho ou algo que tenha feito muito realizador, eu já puxo aquilo. E, e aí eu vou me ancorando assim em fases que eu estabelecia para o meu tratamento, assim, eu criei assim mais ou menos um protocolo assim do meu tratamento, que eu chamo assim, que é quando eu recebo um paciente assim muito grave, eu falo assim, esse paciente está disfuncional e muitas vezes com risco. Ele fala assim, então ele está na fase de disfuncional e com risco. Disfuncional e com risco eu chamo de uma pessoa que ainda está até com risco de suicídio, risco de não poder ficar sozinho, com sintoma psicótico. E aí nessa fase eu tenho um manejo específico, assim, com mais cuidado, com menos intervenções. E aí depois eu vou para a segunda, que é disfuncional sem risco. ok, Aí no disfuncional sem risco eu avanço um pouco mais, entendeu? Eu começo a arriscar, vejo como o paciente responde, alguma intervenção. E isso sempre assim é muito individual, né? Assim, eu volto a falar que terapia é algo assim que eu acho que nunca tem uma fórmula para todo mundo. Então, esses passos que eu estou falando vai muito da conversa que você tem com a pessoa, com o psiquiatra, no entorno, enquanto a pessoa vai mudando também o ambiente dela, o quanto ela vai engajando na relação terapêutica. E acho que nesse momento ainda não tem muito a confrontação empática, né, da nossa, demora um pouquinho para a gente poder realizar a confrontação empática. E aí, num terceiro momento, quando a pessoa fica funcional, e tem um momento que a pessoa está bem funcional, mas muito sintomática ainda, sabe? Então, eu vejo muito assim quadros de hipomania funcional, que é aquela hipomania que a pessoa está realizando e é muito sutil também os prejuízos que ela tem, que é uma coisa assim, de um prejuízo do sono, que ela não dorme muito bem, mas ela realiza e começa a ter prejuízo, uma baixa cognição, ou de vez em quando, às vezes, hoje eu não vou trabalhar, eu vou ficar até meio-dia na cama e tal, mas está funcionando.
E o último modo que eu chamo é o adaptativo e funcional. Esse é o que eu quero chegar sempre dentro da doença bipolar. Então, assim, foi as 4 etapas que eu coloquei no meu tratamento, assim, dentro do adulto saudável, assim. E eu Perfeito. acho que isso também fala. Somente como curiosidade, Renata, esses pacientes já chegam com você já como um diagnóstico prévio ou você precisa de identificar este transtorno? Porque eu tenho pouca experiência com transtorno bipolar, porque muitas vezes são misturados ou são confundidos com transtorno borderline, TDAH, entre outros transtornos que a vezes é muito difícil ser específicos de transtorno bipolar. Esta gente que você tem esta experiência chega com esse diagnóstico? Excelente pergunta. Depende, Sérgio. Depende tem todos os formatos. Eu tenho um paciente que chega com diagnosticado com border, muitas vezes, na verdade, a gente, como psicólogo, a gente não diagnostica, né? A gente tem uma ideia, mas quem faz o diagnóstico formal é o psiquiatra, né? Sim. Então, assim, se vem de um psiquiatra que eu confio muito, que conhece transtorno bipolar e já com diagnóstico, com certeza aquele paciente é um paciente de transtorno bipolar, já veio com diagnóstico e tudo. Mas às vezes chega um paciente indicado para alguém, sem psiquiatra, e que eu vejo e falo assim, vem como border, e você olha e fala assim, será que é border mesmo? Será que se tivesse medicado, se tivesse com o eixo 1 sobre controle, ainda teria, assim, teria algum resquício, teria personalidade também? E aí, nesse momento, eu acho importante, eu encaminho para um psiquiatra de confiança para ter o diagnóstico e para ter o tratamento devido e ver o que faz depois. E muitas vezes também eu recebo pacientes de psiquiatras diagnosticados e eu não concordo também com o diagnóstico. E aí eu fico numa situação, porque se realmente é transtorno bipolar e tiver com a medicação errada, eu vou estar patinando, assim, eu não vou poder fazer muita coisa, porque a pessoa precisa estar estabilizada. Então, isso que você está falando, acho que é a parte mais difícil do meu trabalho. Essa dependência do psiquiatra, da medicação, e estar trabalhando com alguém muito bom. Sim. Sim, eu, por exemplo, eu trabalho em uma clínica de dependência química e temos um Aham. psiquiatra, então é mais fácil porque os pacientes estão conteúdos, né, dentro do tratamento, com seguimento do psiquiatra, mas as pessoas justamente que estão no live, muitas vezes a dificuldade, como você disse, o diagnóstico, porque eu posso trabalhá-lo como um paciente borderline e estes picos do estado de ânimo, a vezes são um obstáculo muito forte, não? E depois de tempo, agora entendo, tem um transtorno bipolar, não tem que, por isso o transtorno borderline é diferente e começamos a compreender, mas de primeiro momento, acho que, como você disse, uma dificuldade, porque que de todos estes transtornos realmente é. É uma psicopatologia complexa. E eu sei, você trabalha com adição, né, com transtorno de uso de substância, e que vem muito como comorbidade do transtorno bipolar. Totalmente. E, exato, e o transtorno bipolar, ele aparece muitas vezes com o uso da substância. Sim. Então, eu imagino que na sua clínica o que você deve ver também será que é um transtorno de uso de substância sozinho, ou se ele é comorbidade do bipolar? Isso, isso, né, fica um pouco assim. Eu imagino que você deve passar muito isso lá na clínica, né? E, sobretudo que ocultam, dificultam o tratamento porque muitas vezes o consumo é um jeito de controlar seu estado de ânimo, não? Estão com depressão, começam a usar estimulantes, não? Estão com hipomania ou mania e começam com drogas depressoras e a vezes passam meses, inclusive anos, não? E é muito difícil. Eu estava... Que interessante que sua experiência tenha esse tipo de pacientes, mas que e as pessoas saibam que a dificuldade é para todos, precisamos ser muito específicos.
Sim, sim, e principalmente assim que é uma doença psiquiátrica de muita comorbidade. Então, é, às vezes vem assim um diagnóstico que é uma comorbidade, mas não é um diagnóstico, como também o TDAH, às vezes é um TDAH, mas não é, e outro, às vezes pode ser tão o transtorno do pânico, é muito comorbidade também, o transtorno bipolar. Ok. E o que acontece muito, Sérgio, com minha experiência na psiquiatria, são os antidepressivos. Os antidepressivos, eles são, se a pessoa tem uma hereditabilidade muito grande para transtorno bipolar, à medida que ele é dado para esse tipo de população, ele pode induzir a virada maníaca. Então, Sim. esse cuidado também tem que ser levado em conta, que muitas vezes não é levado em conta por todos os psiquiatras, por todas as situações, até pela complexidade da doença. Então, tô gostando. Eu que seu gato? Gatote. Que fofinha. Tá querendo participar da live, né? Sim, está muito interessada da nossa conversa, Renata. Tá ótimo, adorei. É bom que ela anima um pouco, né? Ok. É, Por exemplo, Renata, com esses pacientes, como disse, o tratamento psiquiátrico está focado muito no estado do ânimo. O que acontece, para todos os colegas, o que acontece com nós? Qual é nosso rol principal? Porque a vezes achamos que nós vamos a tratar o transtorno bipolar para mim a vezes é difícil, somos terapeutas de diferentes situações relacionadas com transtorno bipolar, mas o tratamento farmacológico aqui é dos principais elementos para tratar esta terapia. sim. Terapeuta do esquema, que alcances essa a palavra, como que que alcance temos como terapeutas com transtorno bipolar. Sim, o alcance é mais limitado, isso que você quis dizer, né? Sim, exatamente. Estamos limitados, tal, precisamos focar-nos, por exemplo, como disse, nos sintomas de ansiedade, nos sintomas de depressão, ou quando está na mania, ou que temas precisamos trabalhar nós como terapeutas. Então, que eu acho? Assim, é aquilo que eu te falei. Eu acho que primeiro é complicado isso. O que precisamos trabalhar? Porque aquilo que eu te falei, cada paciente apresenta de uma maneira diferente. Então, assim, o que eu faço que eu acho muito interessante? Existe uma curva da afetividade no transtorno bipolar, que é uma curva que eu teria que mostrar até no gráfico, assim, eu não sei se você sabe o que é a curva da afetividade. Sim, sim, sim. Então, eu peço para o paciente colocar como funciona dele. E aí ele coloca para mim, e dentro do funcionamento dele, eu peço para colocar em anos. Como é que funciona o padrão da doença dele? E aí ele começa a descrever muito para mim os episódios de hipomania, de depressão, de ansiedade. E eu pergunto de substância, eu pergunto de. Tento levantar alguma questão de TDAH, transtorno alimentar, que muitas vezes aparece junto também. E aí eu acho que a partir daí você tem uma conceptualização toda do caso da pessoa para poder ter um todo e saber como que você vai começar. Isso que você me perguntou, né? Como começar com, né? Exatamente. Qual é os primeiros passos que preciso fazer como terapeuta? Sim, os primeiros passos, eu acho, primeiro é estabilizar o humor. Isso assim é essencial. Antes de estabilizar o humor, não dá para fazer nada. Então, assim, a pessoa veio com uma instabilidade do humor. Então, aí estabilizou o humor. Depois que estabilizou o humor, muitas vezes ainda tem ansiedade. Né? Ainda tem ansiedade que você tem que lidar, até aquela ansiedade que ficou no sentido de o que vai acontecer comigo agora? Será que eu vou continuar a ficar estável? Será que eu não vou? E já vira até um medo da doença muitas vezes, né? Assim, então você já fica tendo que manejar até os prejuízos do próprio estado que a pessoa passou um tempão. Então, assim, você tem que ir indo por partes. Você vai pelo mais difícil, aí você vai tratando aos poucos o que vai vindo, de acordo com cada paciente. Então, você vai para o mais grave e vai tratando e vai vendo o que vai sobrando, né, no caminho. Então, acho que um pouco o raciocínio é um pouco assim, no meu caso, a meu ver. Faz Perfeito. sentido?